Pessoal, boa noite. Estou aqui já estreando a temporada 2022 do Projeto Normalize Mais. Esse ano com várias novidades. Esse ano nós vamos aí falar sobre... Continuamos com os temas, né, do Normalize Mais, mas temos o Clube do Livro, Normalize Mais Leituras, edição Líderes em Obras. E quero muito que vocês participem. E a gente vai começar hoje essa temporada, né, 2022, com um convidado que eu adoro, que é meu amigo, trabalhou comigo, hoje é um grande amigo, muito querido, que é o Alexandre Campos de Souza. Nós vamos falar sobre planejamento de vida e de carreira. Começo do ano, todo mundo quer o quê, né? Planejar, fazer planos para a vida. E nada mais gostoso do que traçar as metas e no final do ano, quando você fizer aquele equilíbrio, né, de tudo, realmente a gente saber que cumpriu com aquelas metas que a gente tanto planejou. Olha... E aí, tudo bom? Feliz Ano Novo! Tudo bem? Feliz Ano Novo! Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem. Nossa, quanto tempo que eu não te via também. Faz tempo, hein? E aí? A gente se viu quando a gente gravou o podcast, não foi? Foi. Faz tempo. Foi, já tem mais de... dá pouquinho 2 anos. Nossa Senhora, também pandemia, né? Pelo amor de Deus, e a gente achando que 2022 ia entrar tranquilo, ia melhorar. Sim. Começa aí tudo de novo. Mas, eu tava falando aqui, né? Como é bom a gente, no começo do ano, fazer planos, né? Porque todo ano novo a gente... Eu, pelo menos, faço aquela lista, né? Vou ler mais, vou viajar, vou estudar inglês, eu vou me dedicar, vou emagrecer e tudo mais. E a gente, depois passa do ano, a gente fala, pô, não cumpri quase nada daquilo que eu planejei, né? Você fala, vou fazer de novo esse ano eu vou cumprir. E é sempre assim, né, Alexandre? Eu falei, vou abrir então a temporada 2022 do projeto Normalize Mais, falando disso, de planejamento. E você aí, né? Falei, pô, o Alexandre, pessoa perfeita para falar, porque ele cumpre todas as metas dele, né, Alexandre? Todo ano. Eu vou atrás das metas todo ano. Tem meta que eu faço 2 vezes, que nem emagrecer é uma coisa que todo ano eu faço 2 vezes. Emagreço, engordo, o negócio... Essa meta eu faço cada semestre. Assim. É verdade. Mas é interessante essa questão das metas. Eu acho que a gente vai falar um pouco disso hoje, né? Um pouco também de planejar e pensar sobre a carreira. Vai ser ótimo. Deixa eu apresentar você aqui. Eu já tinha colocado aqui no meu perfil, né? Mas eu vou falar um pouquinho. O Alexandre Campos Souza, ele trabalhou comigo no Estadão. Ele é executivo e empreendedor, com mais de 25 anos de experiência em gestão de pessoas. Ao longo da sua carreira, ele atuou nos setores de mídia, tecnologia, indústria, financeira e serviços, tanto em empresas de controle familiar como também em multinacionais. Foi diretor de RH em empresas como Grupo Abril, Estado de São Paulo, e atualmente é diretor de RH Compliance, Jurídico e Responsabilidade Corporativo da AXA do Brasil. Mentor e investidor do Fundo de Impacto Social Síntese. Tem um livro, né? Você tem um livro aí? Conta do seu livro, que aliás agora eu só falo em livros. Bom, esse livro, inclusive pode recomendar ele, precisa recomendar. Ele é um livro que eu escrevi com 2 amigos também muito queridos e tal. A gente pensou esse livro falando sobre carreira, mas uma maneira de a gente refletir sobre o processo de decisão quanto à carreira, chama Restart Me Up. Então a gente brincou um pouco com essa ideia de startup, mas de você criar um movimento próprio de como se fosse uma startup. Você pensar do zero o que você quer, onde você está, para onde você quer ir, e um processo de reflexão sobre isso. Quer dizer, não é tanto com metas, mas é refletindo sobre o momento de vida e as decisões que você toma. Então é um livro bem legal, mais reflexivo, não tem receita de bolo, que ajuda as pessoas a parar para pensar um pouco mais sobre a carreira, né? Então foi um livro muito legal que a gente escreveu. Eu tive um outro livro, muitos anos atrás, que eu também fui coautor, que fala sobre ambientes criativos, também foi bem interessante isso é bem legal, participar. Também. Criatividade, né? Uma habilidade tão importante, como trabalhar em ambientes, né? Exatamente. E eu acho que é uma experiência muito interessante a gente passar, de vez em quando, para parar e pensar nas nossas carreiras, né? E o livro também veio com isso, assim, foi um momento que a gente estava refletindo sobre fazer algo em conjunto, né? Falou, por que não escrever um livro? Virou um projeto, né, também, a gente fez até um curso online, falando sobre carreira também. Mas era um tema que atravessava nós 3, né? Eu, o Márcio e o André.
E a gente falou, pô, por que não fazer, né? E a gente desenvolveu o projeto, foi bem bacana a experiência. Isso aí é uma coisa que também, escrever livros também é uma coisa bastante legal. Agora, pensar sobre escrever também é algo interessante, porque ajudou a gente a pensar sobre as nossas carreiras, o percurso que a gente fez, então depois eu posso comentar um pouco também. Você pretende escrever um novo livro, não? Eu quero, viu? Mas eu pensei em mais de um livro de poesia, não de, não de carreira. Legal também. Eu gosto, adoro coisa poesias. Olha, um livro de poesia assim, é uma coisa muito bacana, viu? Assim, eu escrevo já há muitos anos, então pensei em pegar algumas coisas e escrever, mas eu acho uma coisa muito legal, então fazer algo diferente, sabe? Você sabe que eu tenho um amigo que ele escreve livros de poesias todo ano, ele divulga, ele é uma amiga, e eles divulgam, é super legal. Eu acho, é tão bom, eu adoro escrever também. Você sabe que eu tenho, nos últimos anos aí com esses projetos aí, eu tenho me dedicado mais a escrever, que eu tinha meio que abandonado isso, assim, sabe? E até outro dia, essas reflexões de amor agora, Alexandre, agora eu faço de tudo, entendeu? Sim. Não, mas eu tô adorando o Normalize, eu gostava do Na Janela, o teu podcast, né, fazer esse trabalho que você está fazendo com a Normalize, eu acho muito legal, porque eu acho o Normalize, né? Eu acho muito legal, porque... Para os gringos. Para os gringos. Mas o Normalize eu acho muito legal. Tem até um livro lá, assim, eu já vi livros muito legais, a gente fala desse processo de... A gente usa esse AIS para fazer como um processo de mudança, né, e tudo mais. Mas o Normalize eu acho muito legal porque traz temas diferentes, você, né, tem feito lives muito legais, eu acompanho algumas, eu acho muito interessante. Esse é um baita projeto, né? Escrever também é um projeto legal, né? Me diverte. Você como uma boa advogada... eu gosto. Mas é diferente, né? Advogado gosta de escrever tecnicamente, mas eu gosto de escrever sobre reflexões e tal. Eu fazia muito quando era nova e depois parei, assim, né? E agora, quem sabe, eu começo a escrever também algumas coisas diferentes. A gente tem que sair um pouco da casinha, né? Que eu sempre falo, né? É verdade. Se experimentar. Experimentar coisas novas. Né? E aí, Alexandre, eu acho que para começar, porque quando a gente conversou até sobre a pauta, tal, a gente falou sobre autoconhecimento, né? Porque quando a gente traça as nossas metas, sejam elas no ano, né? Meta anual, meta de vida, porque quando a gente fala em planejamento de vida e de carreira, a gente fala não só naquele ano, né, que a gente está vivendo, né? Por exemplo, hoje 2022, a gente tem que pensar talvez aí um pouco mais do que a gente quer para nossa vida, nosso propósito de vida, nossos objetivos e tal. E quando a gente se pega pensando em tudo isso, a gente tem que fazer uma análise para dentro, né? Que eu falo, aquele autoconhecimento, o que eu gosto, o que eu não gosto, qual que é o meu propósito e tal. Eu acho que eu queria começar falando um pouco disso, porque eu acho que é o fundamental, né? É o importante para poder traçar aí as nossas metas, tanto de carreira, né, quanto de vida pessoal, porque eu acho que é tudo muito junto também, né? Não dá para separar muito, Sim. Né? Na verdade, eu acho que a gente é né? Apesar de a gente ser muitos também, muitas vezes. Mas essa ideia de pensar que a gente só tem uma vida, né? E essa vida tem que caber um monte de coisa. Eu acho que muitas vezes pensar a carreira, e hoje cada vez mais eu tenho certeza disso, ela tem que levar em conta os vários aspectos da sua vida. Tanto que no livro a gente comenta um pouco isso também. Tem muito coach e mentores que fazem aquela ideia da roda da vida, olhar diferentes dimensões, mas eu acho que basicamente é levar em conta aquilo que importa para você, né? E ficar atento a isso, porque tem a sua saúde, porque tem as suas questões financeiras, suas questões sociais, né? Tem o trabalho, né? Então são dimensões diferentes e a gente tem que colocar elas em perspectiva para poder falar das nossas carreiras, né? E saber o quanto que você quer uma coisa ou outra e quanto que aquilo é importante para você. Porque muitas vezes em momentos de vida, o pessoal fala, poxa vida, aquele executivo tem muito sucesso, né, se destaca, mas não viveu o crescimento dos filhos, né? Isso é uma coisa que a gente escuta muitas vezes. Muito. Né? Ou mulheres queriam ser mães e postergaram a gravidez por razões de carreira. Né? Ou não foram mães, né? Também. Ou não foram mães, né? Ou vão ser mães em um outro momento de vida, talvez bem mais velhas. Essas discussões são interessantes porque, assim, às vezes a gente também coloca premissas
que tornam algumas coisas mais engessadas. Então, por exemplo, muitas vezes, quando a gente decide sobre a nossa carreira, a gente decide num momento específico de vida, né, com valores nossos específicos. Passa 10 anos, as coisas mudam, entendeu? A gente também pode mudar nossas metas, mudar nossos objetivos, não ficar preso a determinados contextos. E por isso, quando eu penso na questão de pensar sobre carreira, ela é um processo constante, ela não é assim, ó, decidi, põe a meta, vou lá, de repente eu percebo que lá não faz mais sentido, então por que eu continuo com aquilo, né? Desistir E quando você toma uma também. decisão, faz, e de realinhar, total, Norma. Porque a gente às vezes tem que realinhar o percurso, e falar, poxa, aconteceu algo na minha vida que mudou o percurso, falar, poxa, mas é uma coisa que eu quero muito, tá bom, eu vou continuar trabalhando para aquilo, e com esse cuidado também. Porque, claro, quando a gente olha uma vida de um outro, né, a gente fala assim, a vida do outro ele é melhor que a minha, ele tomou decisões assim ou assado, eu não tomei, é uma roubada, né? A gente tem que olhar pela nossa história, nossa perspectiva. Exato. E o humano faz isso, entendeu? O ser humano é um bicho que todo momento olha e fala, tá vendo? Aquela moça deu certo, eu não dei certo, porque ela fez isso, aí quer copiar. E, na verdade, não funciona. A gente pode, claro, ter modelos e se espelhar em pessoas e tal, mas é o percurso nosso, né, com aquilo que é importante pra gente. E esse cuidado é importante porque muitas vezes as pessoas também julgam, falam, poxa, a pessoa não cuidou dos filhos. Vai saber se a pessoa queria, entendeu? Porque muitas vezes é isso, assim, não, pra mim isso aqui é mais importante do que um determinado momento eu estar em casa e cuidando de filho. Então, esse é um ponto importante pra gente também levar em conta, porque tem que ver com a nossa história, com aquilo que a gente acredita, e também não ficar muito preocupado com o que os outros vão falar, porque também essa é outra coisa que implica muito nas decisões que a gente toma. Então, o autoconhecimento, quando você traz, eu acho que é um pouco disso, sabe, Norma? Porque é a gente olhar pra gente e ver onde que está o nosso desejo, o que a gente acredita, sabe, o que é importante pra gente, antes de tomar qualquer decisão. Porque não é o que o pai falou, a mãe falou, ou a família, ou os amigos, ou a sociedade, né? O que é sucesso, né? Num determinado contexto mainstream. Hoje, por exemplo, a gente vê muito influencer, né? Pessoas que estão na exposição midiática, né? E falar, a pessoa é bem sucedida. Não necessariamente, né? Porque ela talvez não levou em conta outros critérios que são importantes para ela. E então você vê muito esses pontos, né? Para refletir, porque às vezes você quer uma coisa que parece ser importante e na verdade não é importante para você, pode ser importante para o outro, entendeu? Então o autoconhecimento tem a ver com isso, tem a ver de a gente olhar para a gente, fazer, eu sou fã de terapias, né? Então fazer terapia ajuda, né? Melhor momento da semana. Análise. Eu acho ótimo, então, passar por um processo de análise, porque isso ajuda a gente a entender um pouco, né, o que a gente quer, olhar para uma perspectiva diferente as coisas que a gente decidiu no passado, o que vai decidir no futuro. E ter essa liberdade, né? Essa liberdade de olhar o que você acredita e ter flexibilidade para poder mudar muitas vezes, né? E o autoconhecimento traz isso também, porque não sei se a palavra seria autoconhecimento ou entender, né, as decisões e se conhecer um pouco mais, né? Às vezes você precisa do outro também para te ajudar a se conhecer. Então, eu acho que muitas vezes é essa busca de entender o momento que você está, né, e as decisões que você quer, o desejo que você tem, né? Eu acho que isso é extremamente importante para direcionar os aspectos de vida e de carreira. E eu super concordo com você, porque eu mesma, assim, há anos atrás, assim, eu tinha uma definição de sucesso, para mim era uma coisa que hoje é tão diferente, se vocês... É muito diferente. Eu mudei assim tanto, e é muito doido. É uma mudança radical mesmo. Assim, eu vejo, né, o que eu acho que o que é importante hoje para mim, talvez lá atrás não fazia sentido. E isso, a maturidade, acho que o tempo, sabe, foi me mostrando, né, isso. Uhum. E cada dia mais eu acho que eu tento buscar realmente atingir, sabe, meus objetivos, meus propósitos, tudo mais. Mesmo que eles não estejam no padrão que a sociedade impõe, porque isso também pega muito, né, Alexandre? Eu acho. Muita gente se importa com o que os outros vão falar. Né? Eu tenho que ser assim, eu tenho que ter essa postura, eu tenho que... E acaba, às vezes, né, sendo infeliz até, ou fazendo algumas metas na vida que é por fazer, porque é legal, porque a sociedade impõe, porque isso daí, né,
seria o correto culturalmente, e no fundo não é nada. No final da conta, a pessoa está infeliz. E aí eu sou super contra isso, né? Então, eu gosto que as pessoas sejam felizes, independente de qualquer coisa. Né? Quem diria que eu hoje ia estar fazendo live, fazendo coisa de comunicação? Nunca imaginei na minha vida. E que eu ia gostar tanto, né? Então, olha que coisa interessante, mas você, pelo que eu te conheço, você é uma pessoa que gostava de se comunicar, falar, interagir, né? E é um canal. Esse também é interessante, né? A gente descobriu os canais também, porque a gente fica preso às vezes em algumas... falar, pô, só o caminho é só A ou B ou C. Às vezes tem uma pluralidade de possibilidades, né? Que você pode tomar decisões para expressar, né, o que você sabe fazer muito bem, né? É verdade. Que é conversar, que é interagir com pessoas, influenciar pessoas, né? Sim. O Daniel está falando aqui na live aqui, que ele acredita que com o passar do tempo nós vamos mudando nossas prioridades. E eu acho que é justamente isso. A maturidade faz com que a gente mude as nossas prioridades, né? Acho que a gente conheça mais, eu não sei, a gente é mais novo, que a gente fala assim, a faculdade, por exemplo. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. Pô, lá eu sabia exatamente o que eu ia fazer hoje, entendeu? Graças a Deus eu amei o direito, eu gosto do direito e tudo mais, mas poderia não gostar e poderia ser algo que meu pai, por exemplo, achava bacana fazer e tal, e nem por isso poderia me fazer feliz, né? Então, é algo a se pensar mesmo. E é verdade. E eu acho que quando você vai passando o tempo, também você vai redefinindo assim. Quando você acha que você tem muito tempo ainda pela frente, você acaba perdendo, desperdiçando. Quando você começa a ver que você tem menos tempo pela frente, você começa a priorizar melhor. Não, né? Então, uma coisa é você ter 50 e outra coisa é você ter 17, né? Pois é. Você vai falar, meu Deus, agora eu tenho menos tempo. Devia correr. Deixa eu correr, fazer. Mas é uma perspectiva. Porque... eu não sei que JR, que eu não sei quem é, nome, mas está falando assim, porque é uma coisa muito real e é assim, a velocidade das mudanças. O mundo está assim muito veloz, né? A gente vive num mundo hoje que é totalmente diferente há 20 anos atrás, né? E ela fala, como então a gente faz para conciliar tudo isso, né, com a realidade atual dessa velocidade dessas mudanças? Como fazer isso? É uma pergunta dela aqui. É interessante a pergunta, porque na toa que gera. Eu estava lendo lá, li ontem, que no Brasil é o povo talvez mais ansioso do mundo, né? O consumo de ansiolíticos no Brasil é altíssimo, tal, o maior consumidor de ansiolítico do mundo. E eu estava me perguntando até sobre essa questão, por que a gente está vivendo uma sociedade muito mais ansiosa, né? Talvez pelo excesso de mudança, instabilidade. Hoje não tem um dia que você não vê um cenário diferente, externo ou interno, né, no Brasil ou fora do Brasil, que mude, né? Quem gosta de mexer com investimento deve enlouquecer, porque Nossa algo senhora, que vai mudar durante o dia ainda, né? Previsão zero, né? E aí, você tem que apostar naquilo, não na previsibilidade, porque, é claro, o ser humano é um bicho que busca estabilidade, previsibilidade, né, especialmente para se tomar essa decisão. Como também as empresas, né, e por aí vai. O ponto, eu acho que ideal, é ver aquilo que faz, que o sentido que a gente dá para as coisas e aquilo que a gente acredita como modelo de orientação para a gente. Porque o que acontece? As coisas vão continuar mudando. Então um dia tem uma moda A, uma moda B, um estilo A, um estilo B, tendências, claro, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Pessoal, outro dia a gente estava conversando sobre metaverso. Poxa, isso vai mudar completamente o cenário econômico, o cenário de interação entre pessoas. Pode mudar, mas pode acontecer nada, né? O que a gente tem que fazer? Entender e acompanhar o que acontece, mas não aquilo colar na gente, a gente deixar de fazer o que a gente acredita, porque tem uma tendência A, B ou C, né? Por exemplo, eu estava vendo sobre carreiras do futuro. Por exemplo, advogado vai continuar existindo, médico vai continuar existindo, só que usando tecnologias diferentes. Sim. Vai ter gente fazendo gestão usando ferramentas, né? Se elas vão estar no universo virtual, no universo presencial, quem sabe? Mas essa abertura para o novo é super importante, mas não colar na tendência, que isso gera uma baita ansiedade, inclusive. Porque você fala, nossa, eu não estou preparado o suficiente, eu não sei o suficiente, eu não fiz o suficiente, e fica numa cobrança interna, e as pessoas entram nessa vibe de querer correr atrás de tudo para entender o que está acontecendo. E vai ser impossível. Então, o ponto, como vai ser impossível, é pensar naquilo que faz sentido para a gente, né? E aquilo que dá, o que a gente pode falar, uma
satisfação, né, da gente poder realizar e construir. E fazendo aos poucos, né? Porque essa ideia também, quando a gente olha ela para frente, o que são 20 anos, né? Claro, 20 anos muita coisa pode mudar. Então, um passinho de cada vez é importante, porque isso vai ajustando também aquilo que faz sentido ou não para a gente naquele determinado momento, né? Sim. Pode mudar a prioridade, eu mudo também, né? Por que não? Né? Por que não? E, Não, o José Rui Antunes Júnior, ele falou aqui que é o nome dele. Não, Zé Rui. Zé Rui. Que ele não sabia quem era o nome. É verdade. E agora, separar meta pessoal com profissional não tem como, ou tem. O que eu queria que você falasse um pouco assim, como que eu faço, então, na prática, assim, como que eu estabeleço essas metas, sabe? A longo prazo, curto prazo? Tem como fazer isso? Tem. Sabendo que elas podem mudar, né? Então, assim, as metas, por exemplo, quando você fala de um planejamento, acho que o primeiro ponto, né, esse de se conhecer aquilo que você quer, aquilo que faz sentido, e você montar um projeto. Eu acho que isso que é interessante, porque as pessoas muitas vezes ficam no sonho, na fantasia, quando for... Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. E tudo bem, pode ser um estilo de vida, mas não pode reclamar depois e falar, pô, não fiz isso, não fiz aquilo, né? Sim. Mas pode ser um laissez-faire, laissez-passer, sabe assim? Mas tem coisas, quando você tem um sonho, né, tem uma ideia, muitas vezes a gente fica lá, quando for, de repente, um dia, transforma aquilo num projeto, né? E um projeto o que tem? Tem partes, né? Uma delas é estruturar, né, aquilo como o que eu preciso fazer para chegar lá, né? E aí disso derivam as metas, né? Então, obviamente. Então você fala assim, quais são o que eu preciso para realizar determinado projeto, né? Então vou escrever um livro. O livro é um bom exemplo. Você precisa estruturar o tema, você precisa entender se você tem os recursos necessários para escrever aquele livro, entender a chave, né, de condução da história, e aí você vai montando, e aos poucos um capítulo de cada vez, né? Aí tem outros fatores, que recursos que eu preciso, achar o editor, pensar em outros fatores, né, que não são só a escrita, para viabilizar, senão o livro fica lá na gaveta. Então, uma coisa que é interessante, que eu acho que ainda hoje funciona, e funcionou há 30, 40 anos atrás, é você separar pedaço a pedaço aquilo que você tem que realizar para chegar num determinado lugar, né? Então, ou finalizar um determinado projeto. Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a aprender francês. Eu comprei um curso online, fazendo capítulo por capítulo, né? Porque às vezes o que acontece, as pessoas, a gente vive numa sociedade que e cada vez mais isso, e os mais jovens têm mais essa tendência, de querer rapidamente atingir um determinado objetivo, né? E a ansiedade só piora com isso, né? Porque, claro, você quer, num curto espaço de tempo, resolver questões que levam tempo, né? Sim. Como você emagrecer, como você criar um projeto, criar um canal como o seu, por exemplo. Não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Você pode começar. Sim. Né? Tem que começar. Mas eles consolidar leva um tempo. Né? E às vezes a falta da ideia do tempo, né, e você separar as etapas no tempo, é que gera essa ansiedade que você fala, nossa, né, é meta de longo prazo, meta de curto prazo. Não, são pedaços que você vai conquistando aos poucos e vai criando aquilo. Né? De repente, a coisa fica até maior do que você imagina. Né? Por quê? Você vai vendo e vai aprendendo com cada etapa também que você vai se desenvolvendo. Porque são coisas novas, né? Quem tem uma startup é isso. Eu quando faço mentoria para startups, você vê, assim, começa com uma ideia, ele começa a realizar algumas coisas, e vai aprendendo, e vai, com isso, também descobrindo coisas novas durante o processo, né? Até se tornar uma empresa minimamente viável, né? Para poder receber aporte e tudo mais. Mas, no começo, você tem acertos e erros o tempo todo. E a gente tem que aprender com isso, sabe? Errar, ok, errei, vamos lá, o que eu faço? Errar rápido, para poder fazer de novo diferente, entendeu? E por aí vai. E, então, claro, você tem que olhar um objetivo de longo prazo, falar, poxa, daqui a 5 anos eu vou chegar em tal lugar. Só que você tem micrometas, né, ou pedacinhos de projetos que você vai realizando para chegar até lá. De repente, no meio do caminho, você muda de ideia. Tudo bem, entendeu? Mas você cumpriu um percurso que fez sentido para você naquele momento. Né? E eu acho que é isso que seria importante para as pessoas também baixar o nível de ansiedade, muitas vezes, porque a tensão para realizar muito rápido, é a mesma tensão de consumo que a gente tem. A gente quer consumir muito rápido uma coisa, né? Na internet eu estava vendo, falei, gente, eu liguei no Instagram, veio uma propaganda, cliquei, comprei um produto, porque claro, sabe que eu gosto lá de um curso. Eu falei que, gente, caramba, olha a rapidez com que você pode consumir uma coisa.
Entendeu? E a gente às vezes trata a nossa vida como se estivesse consumindo um refrigerante, sabe? Então, não é assim, entendeu? Não, olha, a gente tem que separar o que é consumo daquilo que é a construção de algo, né? Você não constrói um prédio em um dia. Né? Sim. Fala, não, eu ia falar assim, eu, por exemplo, esse negócio de curso que você falou, eu comprei uns cursos aí, ó, até agora não fiz. Você vê, você vai no impulso, né? Você fala, vou fazer tal. No fim, você tem que realmente, né? Pensar bem, olhar, ver se você vai ter tempo disponível. Tem tudo isso que você tem que pôr na balança, né? Não tem jeito. Sim. E quando a coisa faz sentido para você, você arranja tempo também. Tem muita gente que põe metas ou inviáveis, ou porque aquilo não faz sentido, porque é aquela coisa que a gente falou no comecinho. Aquilo é importante para uma outra pessoa que não sou eu, sabe assim? E aí você vai realizar algo que aquilo não te motiva, não te alegra, não te enche de vontade, sabe assim? Para quê? Você entende? Não faz sentido. Então você gasta mais energia, que o negócio vira um fardo, né? E aquilo, na verdade, não é para você, né? Então muitas vezes a gente tem que parar para pensar, o autoconhecimento que a gente estava falando no começo tem a ver com isso, né? Não, e muitas pessoas, eu percebo assim, quando elas estabelecem algumas metas, parece que as pessoas têm uma certa dificuldade de desistir dessas metas. É como se fosse, um fracasso, não é? Mas eu me comprometi com isso, e agora não estou tão feliz, mas eu não vou desistir. E às vezes essa dificuldade que você acaba economizando, você vê que não funciona para você, você desiste já antes para que você vai avançar mais se você vê que aquilo não te faz, não é aquilo que você quer para você? Por que não desistir? Não tem problema. Eu não vejo problema nenhum em desistir, sabe? Então, eu falo, normalizem desistir, né? Desistir de planos, desistir de relacionamentos, desistir de tantas coisas. Porque às vezes a gente realmente quer ir até o fim. Eu já fiz isso. Não, eu vou porque, não, isso aqui vai dar certo. E vai. Você fala, aí acontece a primeira empurrada, a segunda, tá? Você fala... Aí você toma um monte até você falar, bom, não vai dar certo. E a gente pode evitar isso, né? Economia de tempo até, para você se envolver em outras coisas mais importantes para você. Você falou uma coisa interessante, quer dizer, porque assim, qual que é o limite entre desistir de algo porque aquilo não faz sentido? Ou realmente você descobre que aquilo não, né? Ou é uma ilusão, né? Porque muitas vezes a gente vai atrás de coisas, né? E fala assim, por que eu estou indo atrás disso aqui, né? E aquilo que assim, é difícil porque o processo é árduo, né? Aprender um novo ofício é árduo, né? Você aprender, o processo de aprendizagem não é fácil, né? Se você desiste, você fala assim, bom, eu deixo de aprender aquilo lá. Se você quer muito aprender, você vai passar por aquele percurso, né? O ponto é saber, por isso que volta aquela conversa do início. O que é que faz, e o que é importante para você, o que você de verdade quer. A partir do momento que você fala, puxa, eu quero isso, eu sei que tem um preço, né? O preço pode ser meu tempo, pode ser noite sem dormir, pode ser eu ter que ficar um pouco mais afastado da família, por aí vai, né? Ter que talvez fazer menos coisas que eu gosto para poder fazer essa coisa que eu quero mais. Então, são decisões que a gente toma o tempo todo, né? O Rui colocou aqui os baby steps, mas é isso mesmo, você tem que fazer a mesma coisa também, falar, gente, tem passo a passo para poder realizar aquilo que eu quero. Às vezes vai ser árduo, às vezes você fala, puxa, está me faltando uma competência, deixa eu ir atrás dessa competência que está me faltando. Está me faltando recurso, deixa eu tentar buscar esse recurso para realizar esse projeto, qualquer que seja, né? Não estou falando de projetos financeiros ou projetos de trabalho, emprego, pode ser projetos como esse, eu quero emagrecer. Tem um percurso, né? E esse percurso passa por coisas difíceis, né? Abrir mão de algumas coisas, né? Abrir mão do curto prazo para ganhar no longo prazo. Né? Então acho que essa a fórmula, não tem uma fórmula mágica, mas eu acho que o ponto principal nas questões, né, que foram comentadas aí sobre, puxa, tanta coisa acontecendo, tudo muda, é a gente olhar para aquilo que a gente quer, que é aquilo que faz sentido para a gente, naquele momento, né, e construir em cima disso. E cada dia, baby steps, né, cada dia um dia, e você vai construindo. E pequenas metas, né? Exatamente, porque se você faz coisas grandiosas, quer coisas grandiosas no curto prazo, é aquela ideia de você sentar, bom, agora eu vou lá. Eu lembro quando eu era estagiário. Você fica frustrado, né, Ale? Não, mas é coisa assim do tipo, assim. Eu era super duro. Eu falava assim, a gente pegava. Eu tinha um grupo de amigos que eu ia no fogo de chão, gastava um terço do meu salário. Você é no fogo de chão, quando estagiário eu não. Porque eu gosto de coisa boa. Aí eu gastava um terço da grana lá. Eu falava assim, mas a gente comia assim até não poder mais, entendeu? Eu falava, gente, que sentido tinha isso, entendeu? Porque você fala, gente, caramba, né? A gente queria consumir um boi, até que um amigo meu quase morreu lá de incongestão.
Mas, sabe essa ideia de falar assim, então deixa eu consumir tudo isso aqui, porque isso aqui vai ser, né? Vou realizar um desejo e aquilo te mata. Mas não, eu gosto, viu? Eu gosto de coisa boa. Mas eu vou falar, tem um ponto. A Lu. Eu gosto. Mas assim, o problema era essa dimensão entre falar, gente, olha o preço que eu tô pagando. Preço, inclusive físico, né? Para comer um negócio, entendeu? Eu quero consumir isso aqui de uma vez. E a ansiedade está nisso também, né? Você fala assim, poxa, deixa eu pegar, eu vou conquistar o mundo, né? E quando o pessoal mais jovem tem um pouco dessa tendência. E às vezes tem os preços para ser pagos, né? Então, assim, você tem que olhar com cuidado e poder falar, bom, peraí, vamos aos poucos, né? Não precisa ser essa coisa, você engolir um mundo, né? Ou a carne. Em um dia. Ou a carne, no caso. Mas é muito engraçado isso aí. E eu acho que isso gera muita ansiedade hoje, né? A gente até depois pode falar um pouco do burnout também. Você falou esse negócio dos jovens, né? É engraçado. Eu adoro trabalhar com jovens, eu gosto dos jovens, assim, eu aprendo muito. Eu tenho irmã jovem, né? Mas bem mais nova que eu. Eu gosto bastante, mas é engraçado isso, porque como que você tem visto essas novas gerações, assim, falando até um pouco. Como eles lidam com isso, hein? Será que eles vão mudar isso? Né? Eles vão querer tudo para ontem mesmo, como eles têm, ou não? Ou realmente, você acha que eles vão ter grandes problemas de ansiedade, né? Porque acaba levando. Porque o que você falou, tudo tem seu tempo, né? Essa ansiedade Sim. toda do jovem. O tempo de plantar, o tempo de colher, né? A nossa vida não é diferente disso. É que a gente se desloca, o nosso mundo está tão com o consumo, entrou de tal forma nas nossas vidas, que é diferente, a gente passou a ser parte do processo de consumo. Né? E a gente coloca a nossa carreira dentro do discurso do consumista. Tem problema? Consumo? Não. Se consumo faz parte da economia, não tem problema nenhum. O problema é quando você se identifica como parte de um objeto, né, que é consumido também, né, de alguma forma. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala do nosso trabalho, da nossa carreira. E qualquer coisa na vida. Né? Porque se a gente entra nesse tipo de discurso, né, a gente se identifica com coisas que, em vez de ajudar a gente a poder atingir as nossas metas, acaba gerando uma incapacidade de atingimento. Na verdade, a pessoa se congela. Porque a ansiedade, ela traz um aspecto que não é uma coisa assim, é aquele incômodo, aquele estresse para eu gerar e correr atrás de alguma coisa. Não, ela paralisa, né? E essa paralisação, então as pessoas ficam, eu quero muito isso, eu não consigo, e eu tenho uma crise nervosa, porque... De ansiedade, E eu não sei se é da geração, ou se tem a ver com a juventude que está numa situação diferente. Por exemplo, quando eu era mais novo, a nossa situação, a situação econômica no mundo, os acessos à tecnologia eram completamente diferentes, né? Eu tinha o telefone em casa lá, linha fixa, né, quando eu era moleque. Verdade. Não tinha, né, quando surgiu o primeiro celular, também era o celular, só fazia ligação, você falava com as pessoas, você não tinha essa coisa de interação multimídia que a gente tem hoje. Então, às vezes, os recursos que a gente tem hoje, em vez da gente usar isso ao nosso favor, as pessoas acabam usando isso num formato que só piora essa percepção, ou essa lida com a realidade, gerando mais ansiedade, aumentando o consumo e não é só a questão de consumir produtos, sabe, serviços. O consumo no limite de a gente começar a se identificar com coisas, por exemplo, assim, o nosso corpo já não é mais aquilo que a gente podia fazer com ele, né, no sentido de ter prazer ou de fazer atividade física. Ele tem que se adaptar a uma realidade virtual. Então eu ponho filtro, eu tenho que ficar magro, eu tenho que fazer não sei o quê. Aí você vê um monte de gente. É verdade. Você vê um padrão, aí você começa a ver as pessoas enlouquecendo assim. Outro dia ver, sei lá, 12 anos de idade, pondo um monte de filtro para parecer mais velho, não sei o quê. Falei, gente, o que está acontecendo, né? O negócio está assim, você começa a entrar num ritmo que não afasta daquilo que é importante para você. Aí você fica preso numa linha de pensamento, num mainstream qualquer, e tenta se adequar àquilo, né? E isso acho que também é parte da geração, de gerar ansiedade, né? Agora, eu não sei se é da geração ou se tem a ver de ser pessoas mais jovens que têm recursos que a gente não tinha antes, né? Porque eu também queria crescer rápido, eu tinha ansiedade. Quem não queria ter 18 anos, né? Eu também, eu me vesti que eu queria parecer mais velha, queria entrar nos lugares. E fazer um monte de coisa, ganhar dinheiro, crescer. Nova.
Hoje eu quero parecer uma menina, mas naquela época eu queria parecer mais velha. É. Entendeu, Ale? Pois é. Mas tudo isso, assim, mas a ansiedade está no aspecto da juventude, independente de geração. É que hoje a gente tem acesso a coisas que não tinha em outros tempos, né? Se você pensar, uma pessoa que hoje tem 70 anos, né, viveu uma juventude com recursos diferentes de uma pessoa que tem, por exemplo, hoje, acesso às tecnologias que a gente tem disponível. E não saber usar e navegar nessas tecnologias é que talvez gere grande parte desse estresse também. Eu fico pensando que não é muito geracional, mas tem a ver com o momento que a gente está hoje, sabe? E vai ter outras questões daqui a 20 anos. Mas isso gera, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu vejo que as pessoas, diferentemente de outras experiências que eu já vi, gera essa estagnação, essa paralisia. E a pessoa entra num surto, sabe? Entra, seja de ansiedade, seja de pânico. E hoje em dia, eu queria até aproveitar que a gente está no mês de janeiro, né, que é o mês branco, que fala da saúde mental e tal. O burnout começou, agora em janeiro faz parte aí é doença ocupacional. Então, eu acho que agora, assim, desde a pandemia, né, já as pessoas começaram a se preocupar mais com a saúde mental das equipes, os líderes e tudo mais. E agora, então, que virou doença ocupacional, mais ainda. Eu acho que agora virou uma obrigação. Se não existia antes, eu acho que agora tem que existir, né? E você, como RH aí e tal, que cuida de pessoas, 20 e poucos anos aí cuidando de pessoas, como que você vê isso, assim, até para as lideranças, né? Como que elas tratam esse assunto? Porque é um assunto delicado, que você falou, né? Que pode gerar ansiedade, que vai para um burnout. São várias coisas, vários aspectos e tal. Como que lidar com isso dentro das empresas, Ale? Olha, tem sido um ponto difícil, porque assim, a questão das doenças ocupacionais, principalmente quando elas são essas doenças de saúde mental, já existe há algum tempo, né? Tinha depressão, né? Agora isso já aparecia de 10 anos para cá, talvez um pouco invisível, ela hoje está mais presente, né? E o burnout como essa coisa de crise de ansiedade, muitas vezes, o pânico. Isso tem sido muito... É difícil você falar assim, você vai falar com um médico, um psiquiatra, ele vai falar, o burnout tem tais e tais características. Mas se você pegar todas elas, fala, gente, nossa, cabe um monte de coisa aí, entendeu? Quando a gente recebe, né, um funcionário recebe diagnóstico, chega com atestado, você fala, bom, gente, e aí, o que acontece, né? E muitas vezes não tem a ver com excesso de trabalho, não tem a ver com um gestor ruim. Claro, isso colabora bastante. Você tem um gestor, ninguém merece chefe ruim. Eu sempre falo assim, muda de emprego, chefe ruim, ninguém merece chefe ruim. Ninguém aguenta. Não dá. Haja saúde. Mas você haja saúde. Mas pega um chefe complicado, aí claro, isso são fatores que pioram, mas muitas vezes está nessa ansiedade de não saber lidar, talvez, com coisas que estão no contexto que deveriam ser lidadas de uma forma muito mais transparente, da relação de pessoas dentro do ambiente de trabalho. Não sei se nessa correria de entregar e fazer coisas e processos, né, excessivos, né, de produtividade, sempre a busca contínua da produtividade, se escapa e não tem diálogo para se falar do que se está fazendo, eu acho que a chance das pessoas entrarem em burnout é muito maior. Então, assim, uma coisa que eu falo muito hoje, e eu acho que ajuda muito, é ter conversas constantes entre líderes e liderados. De uma forma ampla, sabe, não restrita, eu preciso entregar a tarefa tal, mas falar, gente, eu estou com uma questão específica, pessoal, tem um ambiente onde porque é diferente do que era há 20 anos atrás. Antes também, você tinha hora para entrar, tinha hora para sair, você batia ponto. Hoje não tem mais nada disso, né? Então, você tem que criar também modelos diferentes de trabalho. Antes você estava trabalhando via um processo, via uma tarefa. Hoje não, hoje você te cobram também questões no trabalho de propósito. Às vezes a pessoa fala, gente, nem sei por que eu estou trabalhando, eu nem sei, sabe assim, pega um jovem que acabou de entrar, ele nem sabe por que ele está trabalhando. Por que ele fez a faculdade que ele fez. E ainda pede para ele ter um propósito de vida. Fala, porra, tá louco, né? Isso já não puta estresse. Fala assim, gente, agora eu preciso criar um propósito para mim. Sabe, às vezes eu penso assim, gente, tá bom, vamos lá, vamos um pedaço, ver o que é importante para você, o que faz sentido, né? E aí jogam, muitas vezes, uma responsabilidade, que era da empresa, para o funcionário. Isso eu acho uma coisa que tem que ser bem equilibrada, porque senão fica você torce
a questão Não resolve. E não resolve, entendeu? Porque você tem que ter uma construção coletiva, mas também tem que ter os caminhos individuais. E tem que ter espaço para diálogo. Então, eu acho que hoje, cada vez mais, no modelo que a gente está de trabalho, exige que as pessoas possam... Que é diferente de uma linha de produção, tá? Eu estou falando desses ambientes de trabalho criativo, né? Que é mais comum isso de acontecer, do que numa linha de produção, onde o cara tem hora para entrar e para sair. Tem menos efeito, você vê menos acontecer situações de burnout, por exemplo, do que situações de ambiente criativo ou de trabalho administrativo. Você vê mais. E eu acho que muitas vezes ter esse espaço para diálogo é algo extremamente importante. Tanto é que tem empresa que está inserindo psicólogos dentro da organização, abre espaços, rodas de conversa para as pessoas falarem da vida delas, mecanismos, né, para as pessoas poderem conversar. Então, quando acaba o diálogo, né, você não consegue falar, bom, e agora, para onde que eu vou, o que eu faço? O outro também está passando o que eu estou passando, né? Então, eu tenho visto que essas práticas, né, dialógicas ou práticas de coletivas, eu acho que ajudam muito nesse momento, sabe? Eu acho que a questão da pandemia, né, quando a gente ficou todos a equipe online, que, assim, as coisas aconteceram em um ambiente virtual, né? Eu acho que isso tudo ajudou, né, a ter essa conexão que às vezes antes não tinha. Eu vejo, assim, vários líderes que hoje conversam... Porque eu até escrevi outro dia um texto falando da vulnerabilidade, porque muitos líderes, muitas pessoas, não só líderes, mas têm dificuldade em falar também, porque eu também passo, né? Eu também sou líder, mas eu também passo perrengue, eu também sofro, também... Porque não é porque um líder não vai ter um burnout, por exemplo, né? Não vai ter uma crise de ansiedade, muito pelo contrário. Mas muitas vezes se esconde isso, porque talvez mostre uma fragilidade. Então, às vezes, as pessoas não gostam de expor isso. O que eu sou super contra. Eu acho que todo mundo é gente, todo mundo, né, independente da posição, do que, né, se cargo de gestão, se não é. E eu acho que cada vez mais é importante que a gente não tenha essa questão, né, de vergonha, sei lá, preconceito, sei lá que nome que seja, mas de mostrar o que a gente também é vulnerável, né? Entender o lado do outro, que eu acho que e a gente tem que criar um ambiente que seja capaz de fazer isso. Então, as empresas hoje, você vê isso mais comum de conversas nas pequenas empresas, nas startups, você vê que as pessoas têm mais interação, porque são empresas pequenas, talvez por serem pessoas mais jovens, mas é interessante quando você pode pensar que hoje, a gente está falando de um capitalismo também, está falando de capitalismo consciente, está falando mais de ESG, a gente está falando de coisas que não se falava 10 anos atrás, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de ambientes inclusivos. Então também não é mais o ambiente que era há 20, 30 anos atrás. Então a gente também tem que olhar também que tipo de prática de gestão a gente tem que criar quando você também muda o formato das relações de trabalho, né? Então, assim, eu acho que parte disso o diálogo, com certeza, é parte da equação. Resolve tudo? Não. Mas você, pelo menos, pode ser mais honesto nas colocações. Olha, eu tenho uma situação aqui X, vai dar trabalho, vamos resolver junto. Não faz aí, resolve, e ainda você tem que acreditar que tem um propósito de vida para por que você está trabalhando, entendeu? Eu acho que abrir espaço para conversa, eu acho que é o primeiro passo para a gente resolver esse tipo de problema. Ou evitar que ele aconteça, né? Na verdade. Eu acho que agora com esse desafio essa mudança, né, de ter sido incluído o burnout na doença ocupacional e tal, eu acho que isso aí vai obrigar um pouco as empresas a olharem olharem melhor para esse assunto, que às vezes passa em alguns lugares despercebido, né? Então, sim, talvez criarem políticas, eu não sei, né, como que vai ser, mas talvez criar política talvez seja importante, porque para poder aplicar mesmo, né? Se tornar mais humano, né? Porque antigamente o líder acreditava que ele era alguém separado do contexto organizacional humano. A gente tinha essa coisa de até meio de um heroísmo, né? E hoje a liderança ela precisa ser mais humanizada, mais envolvida nas questões da dinâmica do próprio trabalho, né? Porque o trabalho não é uma construção, né, de só... Claro, você tem comando e controle, mas hoje você vê cada vez mais, e quando você vê em startups mais ainda, um outro tipo de relação na forma como se lida, né, no contexto de trabalho. As relações pessoais mudam também, né? O formato é menos hierárquico, é mais horizontal, formato de rede, mais horizontal. Então a gente tem que refletir também sobre isso, que a gente está em outros momentos. E eu acho que parar para olhar o processo de desenvolvimento da liderança e que tipo de líder que eu preciso ser, é um trabalho constante, não é uma coisa assim, fiz o curso e estou preparado. Ou agora
Né? É um aprendizado É constante, todo dia. né? É todo dia falar, putz, olha, puxa, eu falei aquele negócio torto para aquela pessoa, putz, eu tinha que ter falado diferente, sabe assim? Parar para pensar, falar, pô, não, Prestar deixa eu atenção, pedir né? Deixa eu pedir desculpa. Sabe, coisas básicas, que hoje faz muito mais sentido do que antes. Antes você respeitava o chefe falava, bom, tá bom, o chefe eu faço, não vou nem discutir. E ainda mais na nossa cultura, já tem uma cultura empresarial que eu acho que está indo cada vez mais para esse caminho. A americana também, a europeia, sabe assim? Claro, você tem países onde a relação de trabalho é muito diferente, né? Então não dá para a gente contemplar ainda. Mas eu vejo que é uma tendência e é algo que vai ajudar muito para a gente evitar situações como essa da pessoa entrar em pânico, né, no ambiente de trabalho. Você vê, a Ban Otosa falou, eu mudei de emprego por causa da chefia. É uma pena nos dias de hoje acontecerem coisas assim. Pois é, mas ainda acontece, né? Que bom que acontece. Você mudou, né? Porque a gente também escolhe onde a gente quer ficar, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, assim, a nossa carreira é nossa, entendeu? Não é da empresa. E a gente também tomar decisões, às vezes é doído, né? Mas algumas decisões a gente tem que tomar porque às vezes o ambiente é nocivo, né? E não é para você. Porque tem gente que se adapta a algumas culturas e outras não, e tudo bem, né? Só que quando você vê que não é melhor sair do que sofrer, entrar no nível de sofrimento, né? Agora, o duro é quando você tem uma estrutura onde você tem alguns indivíduos, né, com nível de perversidade intenso, e a cultura da empresa não é daquele jeito, né, e não se faz nada. Aí é ruim, aí é pior, porque daí você estraga o clima de uma maneira assim, geral. Às vezes irreversível, sabe? Exatamente. Em geral, né? Eu falo, ambiente corporal, ambiente, você fica lá tanto tempo, é tão importante, né, você manter um bom ambiente de trabalho. É fundamental. É a Simone. Simone, é você que está por trás desse Instagram. Simone, a gente conversou sobre esse assunto, inclusive. Ela cuida da minha Nina, ela cuida da minha cachorrinha. Ah, é? Simone, que está aqui. Falou aqui que ela mudou de emprego por conta da chefia dela. Mas é complicado. O Ale, para fechar aqui, eu acho que queria que você deixasse aqui uma mensagem final aí, assim, para as pessoas aqui de planejamento, para poder fazer aí, né? Aproveitar que estamos em janeiro ainda e fazer um planejamento bacana para que em dezembro, 31 de dezembro de 2022, as pessoas falem, pô, cumprir, não seja tudo, mas que seja ali, vai, pelo menos 80% daquela lista de metas. O que você sugere aí para fechar? Ó, primeira coisa, calma. Calma. Pegar tempo para você. Não é tanta meta, estabelece aquilo que é realmente importante. Se eu for falar assim, se pudesse tivesse uma receita, mas eu acho que assim, princípios básicos, né? Assim, calma, analisar aquilo que é importante e aquilo que é importante para você, né? Mais do que tudo. Esse cuidar de si é um passo importante também, né? A gente olhar um pouco para a gente. E com calma, olhar aquilo que é necessário para a realização daquele projeto, né? Que a gente está falando. Que recursos que eu preciso, o que eu preciso fazer, eu tenho as competências necessárias ou não, e por aí vai. E colocar isso no tempo. Às vezes não é a dezembro, às vezes vai ser daqui 3 anos. É verdade. Muitas vezes quando eu falo de carreira, eu falo, bom, o que você imagina estar fazendo daqui 5 anos? Ah, poxa, daqui 5 anos, isso, tal. Aí eu falo, o que você imagina que é para chegar lá, você precisa? Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aí a pessoa começa a se organizar as coisas, de alguma forma, ela tem um monte de coisa lá, ela precisa colocar só. Tem gente que gosta de pôr numa linha de tempo. Não. Talvez no começo do ano, assim, vamos dizer, como um momento ritualístico, né? Pular ondinha e tudo mais. A gente acha que realmente é um momento, qualquer momento é um momento, né? Mas é um momento importante de falar, tá começando o ano, deixa eu ver o que eu preciso. Começa um monte de curso, tem disponibilidade, né? Em outras. Tem clube do livro. Tem clube do livro, pra né? quem quer ler mais esse ano. Exatamente. Outro dia um amigo estava falando, poxa, eu queria uma meta de ler esse ano pelo menos 40 livros. Eu falei, é factível. Se você tiver uma disciplina, aí você tem que ler. Aí ele começou a ler bastante metódico, começou, bom, então eu tenho que ler X páginas por dia. E na verdade, claro, tem gente que vai falar, eu quero ler 40 livros, começa a ler. E vai. Tem gente que precisa calcular a quantidade de páginas. Tudo bem. É o estilo daquela pessoa, né? Porque também a gente tem que tomar cuidado com isso, porque... isso para poder ganhar, sabe assim, criar uma prática, um hábito, que às vezes eu acho que quem não tem ainda, às vezes essas coisinhas, esses detalhes, vou ler um capítulo, vou ler, sei lá, 10 páginas, vou ler 5 páginas, às vezes é importante você criar o hábito, sabe? Que às vezes a pessoa não tem. Ajuda. Às vezes ela fica lá na internet vendo um monte de besteira e fala, pô, de meia hora que eu já teria lido uma coisa bacana, não é?
Mas tem assim. gente. Eu sou Tem gente que precisa disso. Eu sou assim. Mas tem gente que precisa disso. Pouquinho para pouquinho, falar, isso aqui é a minha dose diária. Tem pessoas, no outro extremo, que falam assim, eu quero, pronto. Quer e começa, porque aquilo é um desejo tão forte e aquilo movimenta a pessoa e não precisa ter, vamos dizer, de repente a pessoa lê até mais por dia, porque ela está envolvida com aquilo, né? Então, às vezes assim, então, por isso que eu falo, a gente tem que entender como a gente funciona também para pôr as metas, porque também não adianta falar, poxa, fulano pôs meta de 20 por dia. Pô, de repente, eu ponho meta de 10, entendeu? Porque é aquilo que dá para fazer. Né? Ou de repente não põe meta, mas eu estou tão envolvido com aquilo que eu sou capaz de ler um livro. Eu tenho uma amiga que lê um livro quase a cada 2 dias. Nossa, eu tenho uma amiga assim também. Ela adora ler. Como você consegue? Eu falei que ela precisa falar no clube do livro, ela deu risada. Não é possível. Não, e ela tem 300 mil coisas. Ela é uma executiva ferradona. Então, assim, eu falo, como que você consegue colocar tudo isso na sua vida? Mas a gente consegue colocar, mas né, você consegue, mas eu acho que a questão da meta é nesse sentido, a gente ver no nosso estilo que tipo de formação, como que eu estruturo a meta da melhor maneira para mim. E não seguir um modelo A, B ou C só, entendeu? Então, assim, claro, você fazer por pedaços, né, é muito mais interessante do que você comer o bolo inteiro. Então, você vai um pouquinho e vai podendo realizar. Então, assim, mas de qualquer forma, se você não sabe o que você quer, entendeu? É muito difícil você estabelecer qualquer tipo de meta. Então, acho que o primeiro exercício que toma mais tempo, na verdade, não é nem o planejamento. É a gente falar, puxa, isso faz sentido para mim? Eu quero isso. Eu acho que vamos pegar janeiro e pensar sobre isso, sabe? Aquilo que é importante, aquilo que faz sentido para mim, o que bate, sabe, o que me deixa feliz esse ano e ir atrás disso. E aí você planeja, estrutura as metas da melhor maneira que você acha e começa a fazer. Porque também é outra coisa, experimenta. Porque se não experimentar, também tem gente que fica um livro cheio de metas, cheio de micrometas, super detalhado, mas não começa fazendo. Não dá o passo para poder experimentar e saber se aquilo faz sentido também. Às vezes você experimenta e fala, putz, não era nada disso, vou embora. Né? Verdade. E a gente tem que ter essa liberdade, né? Então, eu acho que eu falaria isso para resumir um pouco essa ideia das metas. E parar para pensar, usa janeiro para pensar um pouco no que você quer, né? Muito bom. Ale, adorei que você veio aqui participar, estrear aqui, né, a temporada 2022 do Normalize Mais. Demorou para você chegar aqui, né? A gente falou, vamos fazer. Finalmente chegou o dia, fiquei super feliz. Eu também, viu? Nossa. Você. Quero você no Clube do Livro. Você não sabe como é bom. Você não sabe como é bom poder conversar assim, falar. Eu acho que enriquece a alma também. Fica mais ampliado, né? Eu acho muito legal. Ser ponte, né, de assuntos que são importantes, né, para as pessoas refletirem, eu acho que é super gostoso mesmo. É o que eu falo, eu faço porque me dá tanta alegria esses projetos que eu faço com todo o amor do mundo. E quero você no clube, hein? É muito legal. Vamos ver aí, ó. Vamos estar lá, né? E pessoal aí, ó, quem está aqui, quem não viu ainda, tem o Clube do Livro Normalize Mais, depois ainda vai abrir aí as inscrições em fevereiro, mas já tem um link para quem quiser fazer pré-estreia e quem que tem interesse já vai ter prioridade para poder fazer inscrição, porque a gente não quer um grupo tão grande também, porque a gente quer que as pessoas realmente, sabe, interajam, dividam, compartilhem experiências. É mais que um clube de livro, vai ser um clube de relacionamento, as pessoas se relacionarem, se conectarem, sabe? E é isso. Muito super legal. Obrigada. Muito legal. Te espero no clube também, viu? Muito obrigado, Norma. Obrigado pelo convite, viu? Obrigada a você. Vamos ver se a gente se fala mais. Obrigado, viu? Volte demais aqui. Um beijo, Ale. Obrigado. Beijão. Vamos obrigado pelo convite. Tchau. Beijão.